Lá de trás daquela serra tem um pedacinho de terra que tanto me perturba. Só me sinto à vontade quando chego na cidade que se chama Itiúba. Voltaria a qualquer momento pra acabar meu sofrimento. Minha dor vai se acabar, Itiúba. Tô morrendo de saudade, quero ver a minha cidade que há muito deixei por lá. Quero ver o lajedo bem alto, macaco quebrando licuri, o jacu, a perdiz, a codorna, o açude, o paturi, boiadeiro na beira da estrada, tangindo a boiada que vem do sertão, do sertão. Quero ver a cidade pequena das lindas morenas do meu coração. Itiúba, 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 Itiúba. Lá de trás daquela serra tem um pedacinho de terra que tanto me perturba. Só me sinto à vontade quando chego na cidade que se chama Itiúba. Voltaria a qualquer momento pra acabar meu sofrimento. Minha dor vai se acabar, Itiúba. Tô morrendo de saudade, quero ver a minha cidade que há muito deixei por lá. Quero ver o lajedo bem alto, macaco quebrando licuri, o jacu, a perdiz, a codorna, o açude, o paturi, boiadeiro na beira da estrada, tangindo a boiada que vem do sertão, do sertão. Quero ver a cidade pequena das lindas morenas do meu coração. Itiúba, 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 Itiúba. Hoje, 23 de julho de 2008, na sua residência em Salvador, Bahia, vamos aproveitar esse momento para gravar o seu depoimento sobre a sua vida de homem público. Falar da sua família, do seu livro de Itiúba e os roteiros do Padre Severo. O tema central desse trabalho é você. Esse documento é uma página da história, a história do conhecimento para se fazer história. Roberto, gostaria que você começasse com sua data de nascimento, o nome completo, o nome das suas esposas, o nome dos seus filhos, então, o nome dos seus netos, bisnetos. Depois nós entraremos nas perguntas propriamente ditas do nosso roteiro. Como está, existe nos anais, né, em documentos, até em pesquisas escolares e Itiúba amplamente já divulgado, né? A minha data de nascimento foi exatamente 9 de janeiro de 1919, pela manhã. Nasci às 9 horas da manhã, conforme minha mãe me informava. O nome do seu pai? Meu pai era Filó Pinto de Azeredo, família naquele tempo que tinha uma oligarquia em Itiúba, e Joana da Silva Azeredo. Bom, tive as primeiras núpcias e desse casal surgiram 2 filhos, o Roberto Júnior, que exatamente é engenheiro agrônomo, trabalha em Porto Seguro, e a Marília Azeredo, que é residente aqui na Pituba, formou-se em Direito e é do primeiro casal. Segundo casal, com a Marieta, minha prima, minha parente ainda, da mesma família Pinto de Azeredo, nascida no Itapuru, que foi exatamente o foco, os primórdios da família Pinto de Azeredo, que veio lá de Portugal, foi o Itapuru em 1808, por aí assim. E desse casal tem 5 filhos.
o mais velho, Charles Pinto de Azeredo, vizinho de Itiúba, o Cristóvão Pinto de Azeredo, que é assessor da primeira agência do Banco do Brasil em Brasília. O terceiro é o Ulisses Pinto de Azeredo, que é professor de informática em Itiúba. O quarto é o Ramon, que está aqui presente, né? Que é interessado em pesquisa e tem feito pesquisa em Itiúba, em retratos, é o homem que tem mais retratos em Itiúba, talvez. E o último é o Lisandro Pinto de Azeredo, que tem 26 anos. O mais velho tem 42, que é o Chaves. Tá. Agora me fale sobre a pesquisa do seu livro. Bom, o meu livro foi um livro baseado em dados, em documentários anteriores. A nossa data, há 36 anos eu tinha esses anais, eu possuía esses anais de a geografia do Nordeste que eu pretendia publicar. Depois resolvi publicar um trabalho sobre Itiúba. Achei que a geografia do Nordeste era muito vasta e também caberia mais a outros escritores, talvez mais competentes na área e nos conhecimentos da geografia, principalmente a geografia física e a fisiografia do Nordeste do Polígono da Cerva. Então resolvi trazer muitos elementos da geografia do Nordeste e ter um dado sobre Itiúba como município típico. Eu coletei esses dados, aproveitei, atualizei, vim de Goiânia, levei 40 dias em Itiúba, coletei os elementos, dados importantes, 20 e tantos retratos de pessoas antigas, como Yaya Simões, a filha do capitão Aristides, dona Celcina Simões, esposa do doutor Arlindo Simões, e elementos outros, fotografias, e pesquisei 40 dias diariamente e diuturnamente. E fui atualizando o trabalho. Voltei a Goiânia e aproveitei uma tipografia aqui de um jornal que recuperou aquela história lá em Goiânia, publiquei esse livro com os dados já atualizados. Inclusive dados que meu pai, que morreu com 94 anos, o Filósofo Pinto de Azeredo, e transmitia para mim. Inclusive dados do próprio Aristides Simões, que eu fui escrivão dele com 20 anos de idade, 19 anos para 20, eu fui escrivão dele da polícia. O senhor Aristides Simões, sabe, era sobrinho do segundo Padre Severo, e ele me transmitiu informações valiosíssimas naquela época. E meu pai também, que morreu com 94 anos. E minha avó materna, que morreu com 102 anos, 101 anos, e também trouxe informações, inclusive as filhas do Padre Severo, ou filhos que venderam argolas, cordões de ouro, coisas preciosíssimas daquele sobrado antigo da Tapera que estava em ruína. E aí, por aí afora, fui coletando aqui. Depois os elementos das entrevistas. Por exemplo, a entrevista do Advento do Cangaço foi feita com Zezinho do Licuri Torto, pessoalmente, né? Uma entrevista pessoal. A entrevista sobre o Lampião, com Joaquim Alves, falecido também, quando ele passou nos Campinos. Entrevistas num buzeiro que eu estava por lá, distribuindo medicamentos naquela ocasião, que eu fui vereador também municipal em Itiúba, fui vereador, aliás, em Itiúba, no município, 2 vezes. Eu estava licenciado do IBGE. E dentro do IBGE, que é o Boas de Informações, eu era um elemento encarregado das monografias, que eu fui um elemento que publiquei vários trabalhos, inclusive uma monografia premiada em primeiro lugar na Bahia, segundo no Brasil, está no Rio de Janeiro e foi publicada, etc, etc. Eu aproveitei esses elementos, então tenho essa vivência, esses dados, esses elementos, e coletei e fui aproveitando. E colaborei largamente, cheguei a fazer 16 microbiografias dos municípios brasileiros, que o Humberto aí sempre conheceu. A Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, colaborei com 16 monografias, o Cris da Cunha, Santa Luz, Itiúba, Queimada, Serrinha, etc, etc. Eu fiz 16 monografias, principalmente sobre hidrografia, geografia física, a serra, as montanhas de Itiúba, a Chapadimantino, o Raso da Catarina, e todo sobre o elemento do cangaço, sobre os rios, sobre o clima, que é a climatologia, enfim, sobre toda a fisiografia da região do Polígono da Cerva. E essa vivência, esses dados me deram condição de publicar esse livro. E ele não é bom, ele tem imperfeições, porque o livro, todos os livros sempre têm imperfeição aqui, eu preciso de atualização. Agora, todavia, até que apareça outro melhor, ainda é o melhor que só tem aquele sobre a história de Itiúba. E ele é a raiz de tudo isso que nós estamos conversando. Não, ele não é só bom, ele é único e bom, porque eu posso me afirmar, pela minha vivência também, conheci alguns municípios,
Eu não conheço um livro com tanto detalhe. Tem biografias, mas não com tanto detalhe. Isso eu realmente compreendo. Agora, uma outra pergunta, nós estamos vivendo a era da internet. Na internet hoje você mesmo tem um site muito bom. E eu tenho acompanhado também sua vida através do seu site. E nós temos também, através dos meus irmãos, nós temos um site também de Itiúba, onde publicamos já mais de 500 comentários pessoais de cada um. Minha pergunta é o seguinte: você pensa ainda em fazer um segundo livro ou uma segunda edição? E sobre o primeiro, você digitalizar esse livro para pôr à disposição na internet? Ou quer mantê-lo assim, como uma coisa mais privada sua? Bom, ele está na internet. O meu filho colocou o livro, o roteiro do Padre, o antigo roteiro do Padre Severo, na internet, de tal modo que a pessoa, o leitor, pode exatamente adquirir na internet, tira todo o livro, folha por folha, e reconstitui todo o livro, depende dele querer. Ele paga apenas uma taxa de R$10 e tem exatamente as indicações conforme você deve ter em sua mão, as indicações do site. Com esse site, tira o livro todo, fora aquelas microbiografias e fora aquele estudo complementar que eu fiz. Inclusive ele fez um trabalho complementar sobre a minha biografia e aqueles dados sobre Belarmino. Pinto de Azeredo foi o homem mais importante de Cuba, desta parte, que era nosso parente, seu tio, né? Sobre Manuel Pinto tem um dados importantes, Antônio Mota, Judite Barbosa, aqueles pioneiros daquela época, que exatamente complementou o primeiro livro. Isso na internet pode reproduzir e tirar quantos livros queira. Isso você que é uma pessoa muito bem entendida do assunto e que acha que essa oportunidade é importante, porque nós estamos nos tornando uma equipe que está resolvendo as coisas de Cuba e dois é mais do que um. E então estamos procurando exatamente melhorar essas informações e pesquisar. E com esse trabalho que você está se projetando aí, nós vamos tornar Itiúba mais conhecida através de bibliografias, através de jornais e pela internet também. No seu livro você menciona que nós criaríamos uma fundação, mas a fundação se tornou tão burocrática, tão cheia de exigências burocráticas, que nós mudamos de ideia e criamos uma ONG. Essa ONG passou a se chamar ONG Serra de Itiúba. É uma ONG sem grandes recursos, mas com muitas boas intenções. E ele está fazendo exatamente um trabalho, não chamo pioneiro, mas um trabalho de divulgação das coisas de Itiúba e também criando um acervo cultural. Agora, eu vou lhe fazer uma pergunta que você pode fazer depois da minha. O que você atribui, você, Roberto, o que é que você atribui se manter produtivo ainda com seus 89 anos de idade? Bom, eu estou nessa idade provecta, né? Exatamente tenho condições de colaborar ainda, porque eu me sinto ainda a mente normal. A minha mente não está prodigiosa, não é prodigiosa porque as primaveras, as velhas primaveras não deixam mais. A gente vai envelhecendo, né, a célula e vai se acabando tudo, essa coisa. Mas eu tenho, a propósito, você perguntou sobre o segundo, eu tenho um livro pronto, falta apenas o índice e tal. Agora esse livro não será publicado, porque tem que exatamente, publicação no Brasil, atualmente eu li aí, tem 10 mil escritores no Brasil que não conseguiram publicar livro exatamente por causa da dificuldade. A coisa mais difícil que tem não é fazer nem um livro, eu acho que não sei nem fazer um livro. A coisa mais difícil que tem no Brasil é publicar a obra. Essa obra que eu publiquei, você perguntou, fazendo um retrospecto, exatamente foi uma luta que muito pouca gente entende em Cuba, talvez, porque uma luta em face da minha pequenez, vamos dizer, econômica, ou minha situação econômica em Goiânia. Eu não tinha condição de publicar o livro, com 10 mil exemplares, exatamente porque era caríssimo. Então, eu me vi para publicar mais que eu publiquei. Então, é isso. Então, nós reunidos, nós vamos pesquisar. E a fundação que você
que você exatamente traçou antigamente, ela é importante, porque ela vai servir de espécie de uma casa da cultura em Itiúba. Eu até apresentei à prefeita vários projetos, inclusive esse na casa, está dentro do gosto do meu livro, a Casa da Cultura na Laje Grande. Ali seu museu, a biblioteca pública, e à noite funcionar durante o dia, a Casa da Cultura de Itiúba. Há pouco mesmo eu soube que aqui em Simões Filho, está aqui a minha sobrinha, né, e Maria está aí. Então, tem a Casa da Cultura, tem a biblioteca, prédio da prefeitura, e tem uma coisa que eu apresentei à prefeita de Itiúba e faço questão que era isso no caso, um albergue noturno para Itiúba e outras coisas. Então essa fundação que você tem um projeto esboçou, ela é importante porque exatamente ela vai coletar dados, ela vai armazenar e fica funcionando como se for um banco de dados. Exatamente. Né? Agora você fica à vontade aí, Roberto. Sim. É uma pergunta só para poder completar aqui meu roteiro. Todos nós, jovens, nós temos um pendor para socialismo. Exato. Você teve e eu também. Mas eu me lembro muito de João Lutz, que era meu colega, era corretor federal, João Lutz era corretor estadual, e nos encontrávamos profissionalmente quase todos os dias. E ele sempre falava das vantagens e desvantagens do capitalismo e do socialismo. Você também andou com esse pendor. Exato. Conte alguma coisa do que você lembra-se desse ataque, vamos chamar assim, que chamavam comunista e integralista. Conte os dois. Bem, nós, aliás, você também, Edivaldo Andrade e outros da nossa turma, o Romulo, Edivaldo Wagner, o saudoso Wagner, exatamente, e mais uns dois aí, uma meia dúzia de moços daquela época, fomos denunciados à Sexta Rebelião Militar como comunistas. Esse fato eu estou informando porque o tenente falecido, irmão do sargento José Pinto, lá de Itiúba, que foi da Força Expedicionária, está lá no quartel-general, na Mangueira, por ali assim. Então chegou a denúncia, Reni Damasceno, que era o major, nosso parente major do Exército, estava presente. Chegou a denúncia, denunciando você como comunista, eu, Wagner, Edivaldo e o doutor Fernando da Camandaroba. E vários outros, que eu não me lembro, né? Então a meia dúzia de comunistas. Então, para nós descermos presos. Naquela ocasião da ditadura, aquilo era um terror. Então nós não tínhamos outra saída, a não ser preso mesmo, não deu para correr. Aí, quando chegou a denúncia, o Minervino, o sargento Minervino, que é irmão do sargento José, que era profissional, os parentes ainda, ele me disse. Aí quando eu soube aqui, esse episódio é até importante eu citar, quando eu soube aqui em Salvador, no IBGE, no caso eu fui lá no Uruguai, na Rua do Uruguai, aqui em Salvador, ao sargento, que ele era sargento nessa época, o sargento Minervino, nosso parente. Vem cá, eu soube que teve uma denúncia, mas eu não sou fichado com minha, de Bequinho, de Romulo, de Andrade, de outros, Wagner e tal. Ele chegou, mas o menino, ou foi o Lino, ou foi o major Reni, quando leu, disse, Itiúba não tem comunista, pegou e rompeu. Itiúba tem lá comunista. Então se desse fato. Então era acusado como comunista, o Romulo e outros mais. Inclusive o Prestes, eu no meu site, se você disse, o Prestes eu apertei a mão dele no Jandaia e colaborei para o momento, largamente e etc. Sempre fomos tratados como socialistas ou comunistas. Então tem que citar casos, aqui vão os casos do ligeiros, mas que não existem no livro. Não existem, e como você é um pesquisador e tem interesse exatamente em recompor a história de Itiúba, tem fatos importantes que podem ser citados, coisas que até desconhecidas ou que estão conhecidas, mas que não são registradas. Eu vou citar uma meia dúzia deles. Primeiro, nos idos de 1915-16, na estrada do Poço Cachorro, que era uma bifurcação da estrada da Rabeca, existiu com certeza o Bigodeira. O Bigodeira era um tipo estranho, exótico, usava um bigode, uma barba larga e morava ali ao lado da capela do Poço do Cachorro, ao lado do açude do Poço Cachorro, em ruínas, que estourou
ou foi com a avalanche em 1914. Bom, ele criava as cabras, criava ovelhas, e ele era um pastor de ovelhas ali. Agora, um homem só vivia trancado, vivendo de frutas, mel, tinha cabra, tinha leite, muita fruta, muita maçã, muita mamão, muita umbuzeiros, e ele vivia naquele pomar ali e consultando o povo, dando remédios, e oferecendo aquelas frutas, e pegou a atrair aquelas moças e aqueles jovens daquela época, daquele pessoal que vinha para exatamente a Camandaú. Naquele tempo não existia, em 15, 16 não existia o açúcar, é claro. Bom, aí fumavam cachimbo. Dizem que ele utilizava dentro do cachimbo uma erva que tinha efeitos afrodisíacos. Chamava as moças, começavam a conversar e jogar na fumaça, que equivalia certamente a uma maconha de hoje. Nisso, fazia com elas o que queria e entendia. Bom, dominou, pegou a correr aquele boato, tal, essa coisa. E depois, tá entendendo? Ele pegou a praticar crimes. E o pessoal comentar. Depois pegaram ele, mataram ele e espetaram ele no Mandacaru, o bigodeiro. Ele então, as autoridades vieram, fizeram o levantamento cadavérico e verificou que ele era um homem extraordinário, um feiticeiro que existia ali e que estava fazendo exatamente esses malefícios à juventude daquele tempo, e ficou cérebro da história, a história do bigodeiro. Ficou espetado no Mandacaru, o pessoal passou na estrada, ficou certamente assombrado e comunicou às autoridades. Tá? Esse é um dos casos. Bom, segundo, existiu em Itiúba, ainda tem uma filha com 90 anos. Em Itiúba, da Azul, o fogueteiro Josias Fogueteiro. Josias Fogueteiro era um cidadão cheio de ar, um bom fogueteiro, ferreiro, e era um homem muito inteligente. Era um homem russo, mas muito inteligente, tinha muitas saídas interessantes, e muita gente ouvia ele contar aquelas histórias antigas, porque ele tinha aquela criatividade e ele tinha saídas importantes. É um homem que tinha muita lógica, muito jeito de contar a história, e também as astúcias de José Fogueteiro eram comentadas em Itiúba, na Rua do Chamego, que você bem conheceu. Bom, Josias Fogueteiro tinha uma roça nos arredores de Itiúba, ali na parte da Rua do Cambeca, por ali assim. A Avenida Cambeca, que você bem conheceu. Bom, aquela roça, naquele tempo Itiúba foi produzido na década de 20. Itiúba então não tinha quase casa nenhuma ali, casa de palha, tinha ali no centro Cachoeiro. Nisso, quando ele chegava, que ia tirar o animal, colocar no passo, ele notava que as cercas dele estavam ficando falhadas. Tirar madeira, tirando madeira. Esse pessoal que está tirando madeira aqui deve ser para tocar. Se cozinhava muito, somente a lenha naquela época. Então ele disse, bom, aí eu vou ver o que é isso. Continua, consertava a cerca, tornava a consertar, tornava a tirar. Mas ele, como era um homem astucioso, muito inteligente, fez o seguinte, eu vou ver quem é esse camarada. Não havia meio de descobrir. Perdeu algumas noites, mas não conseguiu localizar esse ladrão da madeira. Tirando as madeiras da cerca, então os animais saíram, etc. E ele chegou e fez assim, escolheu aqueles postes que nós bem conhecemos, que são ocados, tem aquelas aberturas interiores, e ele era fogueteiro, colocou uma bomba, escolheu vários postes da cerca, retirou, colocou em cada um a bomba, que ele sabe fazer muito bem bombas, de potência até elevada, colocou em cada poste uma bomba. Quando acabar, botou na cerca certinho. Eu vou descobrir quem é esse pessoa, vou descobrir quem é esse cara que está me dando essa máquina. Porque não havia meio de descobrir. Pô, deixou lá. Rapaz, depois passou um dia, uma semana, não sei quanto tempo, quando eu vi, foi o tiroteio. E a casa pegando fogo do Zezinho da Tapera.
O sujeito botou a madeira embaixo para descobrir panela, com cara, com tudo. Aí ele disse, era você o ladrão. Quer dizer, ficou... Aí o sujeito correu de casa, tocou fogo na casa ali, na Avenida Cambeca, com essas bombas. Logo ele descobriu o ladrão na madeira. É boa, muito boa. O Xandu do Fulô, exatamente uma namorada. E hoje se diz que o negócio está muito perdido, e a devassidão, não sei o quê, mas naquele tempo se fazia de um modo, vamos dizer assim, na surdina, como se diz, tão disfarçado que ninguém sabia. E ele usava o Xandu do Fulô, gostava da menina, uma moça muito bonita, da região do Ariri, que ele conhece. Aquele povo, o pessoal do Ariri, aquelas gerações, até hoje ainda tem muitos, são pessoas bonitas, morenas, cabelo lindo. Ali houve uma geração muito apurada, são muito bonitas as mocidades. E o Xandu Fulô tinha essa namorada, mas não podia conversar com ele à noite e precisava, né? Precisava ter seu amor com ela, como é que ele fazia? Sabe o que ele fez? Ele combinou com ela para se encontrar na fonte, todo mundo via, e os pais não queriam o amor. Na roça também viam. Ele diz, olha, vamos fazer o seguinte, você amarra uma corda no pé, coloca por cima da parede do oitão da casa, eu venho de noite, puxo a corda e você sai. Eu disse, está certo. Está certo, nunca. Está certo. Mas o Xandu do Fulô tinha brigado com o Zé Munduri, por causa de um pedaço de terreno, que era muito comum naquela época. Brigaram, ficaram inimigos e ele teve um ódio desgraçado dele. Bom, aí foi lá, veio cá, o Zé Munduri passando um dia de madrugada, não sei se ia para pegar cabras, ou se passou da cabra, ou então qualquer serviço que ele ia passando nada. Viu ele puxando a corda. Foi, viu ele puxando a corda. O Zé Munduri. Xandu puxando a corda para a garota acordar e sair, abrir e se encontrar. Sim. Aí, ele disse, espera ainda, desgraçado, que eu vou me vingar de tudo. Tu tomou meu pedaço de terra, minha roça, mas eu vou te mostrar como é que eu faço com tua namorada. Foi mesmo, cara. Resultado, passou. Aí ele foi um dia de noite, notou que ele não tinha ido, ou observou que ele tinha ido para outro local, certamente, e que ele não estava presente. Se eu vou puxar a corda e vou me encontrar com ela e vou ter relações com ela e ela que diga alguma coisa. Eu vou me vingar daquele desgraçado que tomou minha roça. Foi. Quando foi lá para meia-noite, puxou a corda. Quando ela saiu, tocou. Tocou como errado. Zé Munduri. Um desgraçado que era falador. É só, cheirado, cala a boca. Não, eu sei do que você está fazendo. Você fez com o Xandu, você fez o Xandu que toda noite estou aqui olhando você fazer. Viu que você se encontra aí, vou lá para as lives, daqui da Serra do Ariri, e eu estou sabendo que eu vou alarmar. Você agora vai ser minha amante, viu? E ela teve que ceder mesmo. E ó, Ele não abriu a boca. calou a boca, Tá vendo? gostou dessa? Essa aí é boa, pô. Com certeza. Tá vendo? Que eu assumindo, e em 1931, exatamente, fato contado pelo Sr. Joaquim Aves, irmão da vítima. 1931. Eu era menino. Você tinha irmão. Exatamente. Lampião passou o Rio Jacurici do Monte Santo para cá. Atingiu, passou pela pedra montada, a outra pedra montada do Jacurici, no extremo da Serra Branca, e atravessou para o município de Uva, naquele tempo pertencendo a Queimada, 1931. Tinha notícia que o coronel
Antônio Joaquim, avô do nosso amigo lá, que ainda tem netos lá em Itiúba, né? Coronel Antônio Joaquim, tinha dinheiro. Foi à casa dele, só tinha mulher. Esse caso foi contado por a filha dele, que é minha vizinha lá, filha do senhor Edisto. Aí exigiu dinheiro. Ela disse, o dinheiro está aí na gaveta, mas está trancado. A mulher, de Edisto, ele aí quis quebrar com um punhado. Não quero, não vou mandar chamar. Aí ele veio, voltou na casa da comadre, mesmo assim uma comadre que ele foi visitar, que estava doente. Exatamente veio, abriu a gaveta e deu 2 ou 3 mil reais, usei R$1.000 naquele tempo e entregou o Lampião. Agora, cadê disso? Depois foi a casa do Coronel Antônio Joaquim. Esse foi disso. O Coronel Antônio Joaquim, o pai do senhor Né, que é o protagonista desse caso aqui. Aí saqueou, tomou 3 contos de réis, foi tirar uma argola da filha dele, que ainda é viva, em Bonfim, Xandu, chama-se Xandu, chama até Xandu. Aí tirou a argola, não deixa que eu tire o capitão. O irmão chegou, o Joãozinho, tirou a argola. Disse, agora eu vou. Tinha notícia que o filho do Coronel Antônio Joaquim tomou os 3 contos de réis, de frente tinha a casa dele, recém-casado, o Né, chama-se Né. Chegou lá, ele veio, era um homem muito inteligente, e até naquela época ele encanou até água para a casa dele. Uma casa bonita ali nos Campinhos, a fazenda Campinhos, no norte de Itiúba. Aí, muito bem. Esse cara eu disse, não tenho dinheiro, ele estava recém-casado, tinha casado há pouco tempo. E aí eles pegaram ele, jogaram, deram uns burrões, jogaram no terreiro, pegaram um punhal, não tem dinheiro. Quando ele viu o Lampião, quando a tropa foi chegando, aliás, quando foi chegando, que ele viu o troféu dos animais, ele pegou a lata cheia de dinheiro que tinha e jogou por a janela no quintal, na roça. Conheceu, e disse, quem havia notícia que ele tinha passado em Serra Branca, tinha passado no Desterro, no segundo São, do outro lado do Rio Japurici e tal. Aí eu não tenho dinheiro no dia que foi pegado. E ela chorando, não mate meu marido. Furou ele todo punhado, essa puta de punhado. Até que, quando ele estava todo ensanguentado, ele disse, então, fica-te miserável, vem, passou. Foi embora, passando pelo museiro, chegou naquele cruzeiro do museu, se benzeu e depois passou por Conceição. Essa foi a história autêntica também. O padre Andoado foi um padre que chegou ali em 1939, de saúde. Era filho de Bonfim. E veio para Salvador em 1950. Não voltou mais. Deixou a batida e tal. Bom, mas, por volta de 1942, existia o sequestro do doutor Heitor Souza Dantas, um homem muito decidido, meio de engenheiro, neto de general. O pai dele foi secretário de Cultura, doutor Mário Dantas. E então ele, numa daquelas, em 42 exatamente, tinha uma moça que chamava Tepé, filha do Lúcio, você deve ter conhecido, da parelha Município de Monte Santo, de Cansação. Muito bem. Então ela passava dias em Itiúba. Tudo isso, essa coisa, e tocando violão, tocava muito bem violão e tal, e foi para a casa do Sinal, do nosso amigo Nino, né? Ali na rua do Chamego, tocando violão e tal. Mas teve uma paixão por um jovem lá em Monte Santo, em Conceição, e que ela não se conformou, inconformada. Ela fez o seguinte, comprou uma lata de formicida Tatu, pelo nome. Mas não mostrou ninguém. E estava passando dias na casa do Nino, na casa da Dona Maria Rosa, que era a mãe do Nino, portanto, na casa do Cipriano, o pai do Nino. Aí disse, eu vou tomar um purgante. A Tepé, muito bonita, tocava muito bem violão. Aí misturou num copo umas colheres da formicida, misturou e ficou, e tocando violão. Sim,
ainda disse, está enjoado, está ruim, não sei se eu vou ter coragem de tomar. E bebeu, na hora que bebeu, pá, aquilo é um tiro. Seu Nureto botar, pá. Chega, quando viram, era veneno. Morreu a mulher. Violão do lado, no quintal da casa do seu Cipriano, Dona Maria Rosa, que era mãe do Ninho, um comércio espírita, que é nosso amigo e tio. Bom, nisso comunicaram o Lúcio, seu Lúcio, muito conhecido, fazendeiro em Cansanção, na Fazenda Parelha. Veio ele e a família toda. 1942. Eu mesmo fui assistir, né? Lá, aquilo causou um impacto tremendo na sociedade ativa, porque era uma cidade, naquele tempo, de cerca de 2.000 habitantes. Era mais ou menos um cesto de ouro. Vamos enterrar a moça. Vamos. Convidou muita gente. Mulher, flores, muita gente, aquele pessoal dos Valadares, Vigilina, me lembro bem, aquele pessoal todo, a Lidadina, aquele pessoal daquelas famílias mais ilustres, aquele tempo tinha aquela moçada, aquele povo, vamos enterrar. Mandaram cavar a sepultura. Cavaram a sepultura. O padre do outro lado, cioso das obrigações eclesiásticas dele lá, certamente tem sua razão. Quem quer falar? Sobre a sepultura cavada no cemitério. Sobre isso, não. Existia isso. Não pode ser enterrado dentro do cemitério. Não pode ser enterrado. Ela tem que ser enterrada do lado de fora. Cavaram a sepultura do lado do portão, do lado de fora. Naquele tempo não tinha aquela puxada para cá. Aquela puxada, por sinal, foi eu que requeri o Valadares para puxar. Foi o Valadares que fez aquilo. Quando era vereador. Aí cavaram lá fora. Aí quando nós chegamos lá, antes do enterro, chegamos lá, ela está lá. A família está lá, veio concessão para isso. Muito agradecidos por causa da manifestação do povo de Silva. O padre mandou cavar outra sepultura lá de fora e não pode enterrar a moça dentro do cemitério. Aí comunicou-se isso ao prefeito, doutor Heitor de Souza Andrade. Heitor era um homem meio azorgado. Ele sempre disse, eu sou neto de general, e mesmo ele era resultado. Ele veio montado num cavalo, que gostava de andar montado num cavalo, parou ali na rua de Tua, que ele era fã desse cavalo, né? O palumboado ali naquela lateral da igreja, naquela porta. Aí disse, não é palumboado. A moça não pode ser enterrada lá não. Do lado de fora, você mandou cavar uma sepultura, está proibido, por quê? É contra a saúde pública. Eu assisti. Eu morava ali do lado. Ele disse, não pode. Os direitos canônicos proíbem que o suicida se enterre dentro da igreja, dentro do cemitério com os demais. Então tem que ser lá mesmo. Não, senhor, aí não. Aí o Landuado não está no carro, o doutor Heitor não está no carro. Você não tem condição de proibir o cemitério, entendeu? Pertence ao município, ou é da igreja, não sei o quê, mas quem manda sou eu, sou o prefeito, é assim. Então, eu vou mandar enterrar mesmo dentro do cemitério. Aí agora sou eu, Edivaldo Andrade, Laureano, que era mestre de linha, não sei o que conheceu, entendeu? Brandão, foi telegrafista, guarda-fios, etc. No reunião, chega, pegamos a pá, enterramos, a sepultura acabada, enterramos, quando acabaram. Quando saímos, me lembro que a turma chegou e disse, agora essa sepultura aqui serve para ele. Enterramos a moça lá, teve que ficar lá. Através da história que eu não vi, que não foi no meu tempo, primeiro foi o Padre Estrela. Firmino Souza Estrela, que está em meu livro. 1880. Quando foi fundada a paróquia, meu avô e seu parente, que ele era dos Pintos de Azeredo, a imagem de Nossa Senhora da Conceição foi guardada na casa de Antônio Pinto, capitão Antônio Pinto de Azeredo, que era capitão da guarda nacional, meu avô, na nossa casa. E tia Alcina me falava sempre isso.
Então esse era o Firmino de Souza, o primeiro padre, foi quem também fez o cemitério. Depois veio o padre Lúcio, um padre de cor negra. Tem uma grande questão com meu avô, Antônio Pinta Veio, não sei por política. E outros não. Agora, eu alcancei no catecismo menino padre Pimenta, filho de Esplanada. Antes, aliás, alcancei o padre que morava na freguesia da sede do padre Viriato. Foi quem me batizou e casou meu pai. Depois veio o padre Berengue, que se riu muito tempo, que era de Monte Santo também, o padre Pimenta, e foi indo. Eutimo de Carvalho, aqueles que queimaram também se irritando, etc. E veio até a nossa época Paranduado e outros, né? Um fato importante na vida pública de Cuba foi registrado como uma das coisas assim, a brutalidade, vamos dizer assim, e o sistema do coronelismo antigo, e até que ponto chegou a agressão e a falta de respeito às autoridades. 1942. Eu sempre me pego muito nas datas. Porque estatístico tem isso, tem que ter data mesmo, né? 1942. Doutor Heitor de Souza Dantas, o mesmo que eu falei há pouco, no caso do enterro grotesco e tal, ele por uma questão de lisura, que ele era muito puro na parte da universidade, tinha irmão livre. O doutor Heitor era um homem que fazia questão de um centavo. Um dia ele tomou a chave do tesoureiro, um dia botava aqui e ficou com a chave do copo porque ele encontrou uns vasos que ele não autorizou. Era um homem honestíssimo. Bom, o doutor Heitor então andou, vamos dizer assim, tomando atitudes que não foram muito do agrado do mais forte que era o Rosa, você conheceu. O Rosa era um homem forte, com cana de braço, de luta romana, ou natação, ou brincadeiras, que era um cidadão até bom, comum assim entre a juventude daquele tempo. E o Casé, que era neto do capitão Aristides, onde chegou a ser delegado, ser fazendeiro e tal. Bom, mas o doutor Heitor, como era um cioso daquelas obrigações, como prefeito, e também era duro mesmo na queda, ele chegou até, um dia que deu voz de prisão, até um grande comerciante que era Aurélio Carvalho, porque estava atacando milho, comprando milho fora do limite e tal, e outros casos. Então o doutor Heitor teve um atrito com o Casé e o Rosa lá, principalmente com o Casé. Bom, ele estava então, um dia ele estava então na frente da casa de sua primeira sogra, Dona Pombinha ali, o Joãozinho do Senhor, seu sogro, aliás. Ele estava ali, o Casé vai e chama o Rosa. Diz, vamos pegar o Heitor. Ele era prefeito, teve a ditadura em 1942, uma coisa, né? E seria foi um absurdo. Vai o Rosa, que era um sujeito fortíssimo, e o Casé, confiado que o capitão Aristides era um chefe político, portanto, veio o doutor Simão Chira, você sabe, e chegou na frente da casa do Joãozinho do Senhor, seu ex-sogro, e deram os empurrão do doutor Heitor, e não sei se chegaram a tomar nem até o revólver, qualquer coisa. Sei que empurraram ele, um pegou e outro ficou empurrando, jogando na parede, batendo na parede. Doutor Heitor de Souza Dantas, como ele dizia, sou neto general, ele era uma família importante, o pai foi secretário de cultura, o doutor Mário, e tinha um primo carnal, passando férias em Alagoinha. Quem era ele? O general Aristóteles Dantas, comandante da região que foi aqui. Ora, na ditadura isso foi uma coisa perigosa, com a síntese foi uma agressão, e ele bateu um telegrama naquela época, era 42, bateu um telegrama para Alagoinha, dizendo que fui agredido por marginais, uma coisa que vale e tal, que eu peço imediatamente inquérito e toma só seguro. Então o general recebeu o primo carnal dele, telegrafou ao custódio de Santo Sé, delegado regional de Bonfim, que era duro também, ditadura naquele tempo, era de meter na cadeia e sumir mesmo. Aí imediatamente comunicou, veio ele imediatamente num trem expresso,
chamou o Casé. Eu vi o Casé com as lâmpadas descendo, que era perto do Pastor Steve. Aí o próprio doutor pediu que não prendesse, porque ele era irmão de com o cunhado dele, do Ami Ferreira, e eles se salvou. Pegaram o Rosalino, que chamavam Rosa, meteram na cadeia, está entendendo? Meteram na cadeia. Eu vi ele na estação, debaixo, 2 soldados estavam do lado, mandaram para a chefatura de polícia aqui, e ficou aqui 2 ou 3 meses preso, sem comunicação, e foi pedido, foi que o doutor Heitor chegou, mandou soltar, pediu para soltar, e moralizou o cara, e ele ficou daqui, ficou desmoralizado. Então, foi isso. Havia a padaria de um neto português, ele era do João de Castro. Ainda hoje existe a casa de 1923, estava aí. Dá para ouvir. Fazia um pão muito bom, conceituado, homem muito direito, senhor João de Castro. Bom, e tinha um padeiro por nome Dandinho. Dandinho, bom padeiro. Era muito aprimorado e trabalhava lá no fundo da casa, da padaria. Tinha já os fornos, naquele tempo era forno a lenha, mas um pão muito gostoso, e o pão do Dandinho era o mais célebre de Piúva. Foi Dandinho que fez o pão, já dizia assim, que o João de Castro dizia. E tinha outro irmão, Antônio de Castro, que conheceu exatamente como tinha falado. Mas o caso é com o João de Castro. O João de Castro, então, confiava no Dandinho, pão muito bom, pão de milho, pão doce, pão não sei o quê, e tal, padaria cheia de gente, naquele tempo só tinha 3 padarias, Belarmino, Antônio de Castro e João de Castro. Tal. Uma daquelas, foi fazer o pão, o Dandinho facilitou. Facilitou o fogo muito quente, queimou o pão. Queimou o pão, mas foi um prejuízo danado. Queimou toda a camada, a sala do pão. Bom, aí ele pegou alguns pães, dizem, ainda aproveitou pouquinho, quase todo foi perdido. Quando o pessoal, o pessoal ia comprar, um menino, uma menina, um cidadão, cadê o pão? O pão queimou, o Dandinho queimou o pão. Pô, chegar, cadê o Dandinho? Espera aí. Ele era muito inteligente. Ele fez o seguinte. Cadê o pão? O pão, senhor João, o Dandinho queimou o pão. Aí chegou e disse, eu vou inventar um negócio aqui agora, que não me pergunto mais. Mesmo assim, no balcão. Aí ficou no balcão. Dandinho queimou, pão queimou, pão queimou, pão. Aí quando a pessoa chegou, Dandinho queimou, pão queimou, como um disco no aditró. Pão queimou. E o pessoal, não, o senhor João de Castro está cantando que o Dandinho queimou o pão. Todo mundo ia lá, ia buscar o pão e voltava sem o pão, porque Dandinho queimou o pão, queimou, até quando acabou, até quando mas a gente houve um fato importante que tem constado nos anais da história, como um acontecimento racista? Racismo, quer dizer, e foi comentado isso. Bom, 1926, eu era de 27 anos, não me lembro, soldados, 1.500 soldados chegaram em Cuba, foi uma coisa em miniatura, parecido com aquilo que ocorreu em 1808, quando Dom João VI chegou no Rio de Janeiro, que não tinha mais casa para caber 15 mil pessoas atrás, naquelas embarcações que tiveram em Portugal. Porque chega-se numa cidade ouvida e tantas pessoas não têm onde morar. Tomaram as casas, nossa casa mesmo antiga foi tomada, pediram para ir para o lado, minha mãe foi para a fazenda, entendeu? Para aqui, para ali, comandantes, coronéis, tem 100 e tantos oficiais, 1.500 e tantos homens. O que é que esses paulistas não faziam? Esses paulistas foram exatamente, ficaram 7 anos em Cuba, em perseguição à coluna Prestes. E ela estava exatamente na bacia do Rio São Francisco, vinha de Pernambuco, e estava cortando o Brasil, que foi da história, nossa história do Brasil, né? Coluna Prestes. Então, o Prestes foi perseguido e eles tinham a impressão que o Prestes ia cortar a ferrovia em Bonfim. A história queria cortar a ferrovia de Juazeiro para cá, ele impediu o governo federal, tinha que tomar providência,
Naquele tempo a ferrovia era o eixo, era a espinha dorsal das comunicações do estado da Bahia. Então mandou que os paulistas, essas tropas fossem. Então desembarcaram por 1.500 e tantos homens. Itiúba naquela época, 1926, pelos dados estatísticos que eu tenho mais ou menos, com 40, mas com somente 2.000 habitantes, Itiúba deveria ter mais ou menos 1.500 pessoas. E 300 a 400 casas. Bom, oficiais importantes. Tinham os gaúchos pelo meio, mas que estavam sediados em São Paulo, a Força Pública de São Paulo sempre foi muito importante. Então, se localizaram uns na pensão do senhor João do Rio, outros lá em casa da estação, outros lá na nossa casa antiga, outros na rua do Chamego, outros para aqui, para ali. Faziam um exercício de tiros na Laje Grande, aquela Laje Grande tem o objetivo de turismo, onde eu tenho um plano de negócio da cultura, e essa coisa e tal, e tornou-se, essa oficialidade tornou-se amiga da sociedade local de Itiúba.